Olá a todos, meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e eu pedi para o ChatGPT fazer um algoritmo que rodasse uma rede neural com aplicação nos dados MNIST, que é um conjunto de dados que tem algarismos escritos à mão e já classificados. Então tem o zero escrito à mão, que é uma figura, e para esse zero tem o valor zero, então ele já está classificado. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para cada um deles tem uma figura e a sua respectiva classificação. Esse conjunto de dados ele é muito utilizado aí na literatura para testar a potencialidade da rede neural. Então vou passar aqui já para a minha tela do R, para vocês terem uma ideia do código. Então aqui ele pede primeiro para instalar a biblioteca Keras. E deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo ok. Tá ok. Então depois de instalada a biblioteca Keras, você roda e habilita o conjunto de dados MNIST. Então esse MNIST ele tem o conjunto treino, ele tem e o conjunto treino e o teste, certo? No treino você tem a variável o input, que seria a variável as imagens, e você tem o output, que é o valor dessa imagem, né? Então se a imagem for um zero escrito à mão, o y ele vai ser o zero verdadeiro que você digita no computador. Aí eu vou mostrar uns exemplos para vocês terem uma ideia. Então eu vou primeiro definir esses objetos aqui. Então o xtrain e o ytrain são os objetos que eu vou usar para estimar os parâmetros da rede neural. E o xtest e o ytest são as variáveis que eu vou utilizar para testar o modelo. Perfeito? Então ele pede também para normalizar os dados aqui, dividir por 255, que é o valor máximo. Eu vou fazer isso para as variáveis para o x, tá? Para as imagens, porque a imagem varia entre 0 e 255. Eu testei vários valores aqui para esses parâmetros, são considerados hiperparâmetros do modelo. Eu não vou explicar agora o que significa cada parâmetro aqui, mas você tem lá o número de layers da rede neural, na verdade é o número de layers entre o input e o output. Então aqui vou considerar 10 layers. Kernel aqui seria o tamanho da janela para fazer um filtro convolucional, então eu utilizei tamanho 3. Esse filtro número 32 aqui, ele pode ser interpretado como número de matrizes que vão capturar determinadas características dos dados. Então, quanto maior for esse número, mais características você vai conseguir capturar. Tá? Esse input shape ele nada mais é do que a dimensão da sua entrada. Então, as minhas imagens são 28 por 28. Tá? O último layer, então esse último layer aqui, na verdade, é o penúltimo layer, que é o último layer antes da resposta final. Tá? O output final ele tem dimensão 10. Né? Ele tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então um layer anterior desse tem 128 nós. A taxa de aprendizado que eu utilizei é uma taxa de 0.001. E aqui tem um regularizador, porque como tem muitos parâmetros, você precisa penalizar esses parâmetros de alguma forma. Aqui eu estou usando o L1, certo? Com lambda igual a 0.001. Essa configuração me permitiu ter uma acurácia alta, acima de 98%. Então vou rodar isso aqui. Tá ok? Então agora eu vou inicializar o modelo, né? Eu vou definir o modelo, vai ser um modelo Keras sequencial. E aqui eu vou então dizer que os layers são convolucionais com duas dimensões. É um tipo de rede neural, que é uma das mais utilizadas para esse tipo de problema, detecção de algarismos. E aqui são as layers intermediárias. Tá? E a ativação é um ReLU. Depois vocês deem uma olhada no que significa essa ativação. É uma função não linear para gerar uma complexidade na hora da estimação. Se a função for linear, você não consegue capturar certas complexidades. Então, essa ativação ReLU é como se fosse uma ativação não linear mais simples possível para você conseguir rodar o modelo sem muitos problemas. Tá? Então, vou rodar isso aqui. Eu já rodei o modelo convolucional. Agora eu vou rodar esse for. Agora eu vou rodar a última parte do modelo. Né? Então, notem que esse aqui é o penúltimo layer, no caso. Então esse aqui tem 128, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso.
Então, estou rodando aqui o penúltimo layer e o último layer, que são 10 nós. Tá? E a ativação continua sendo relu no penúltimo e a ativação do último layer é softmax, que deixa entre 0 e 1. Por fim, eu vou compilar o modelo. E aí, uma vez que eu compilo o modelo, o R ele agora considera todos os parâmetros, fica internalizado em algum lugar que eu não sei onde fica. Se eu digitar model aqui, ele vai já me mostrar todos os parâmetros. Ele vai dizer que o modelo é um modelo sequencial, convolucional, de 2 dimensões. E aí o número de parâmetros aqui em cada layer, né, são 10 layers. O último layer, penúltimo layer aqui tem 128 nós. O último tem 10 nós. E assim por diante, que você consegue interpretar isso em termos daquelas bolinhas ligadas, né, por setas. Então, total de parâmetros aqui, 241.674, e ainda não treinamos nenhum parâmetro. Então, teoricamente, se eu for utilizar esse modelo ele já está com os parâmetros inicializados. Ele inicializa os parâmetros de alguma forma, aqui que eu não sei exatamente qual é o método que ele usa. Eu fiz uma função para plotar, as fotos, né, as figuras, com o valor predito e o valor verdadeiro. Tá? Então, se você quiser, depois aí você pode parar o vídeo e ver direitinho o que cada elemento dessa função faz. Tá? Ele vai plotar um gráfico com 36 figuras, tá? 6 colunas e 6 linhas. Em cada uma delas ele vai gerar aleatoriamente algarismos com o seu valor predito e o seu verdadeiro valor. Tá, ok? Vou rodar essa função e eu vou utilizá-la. Antes de utilizá-la, eu preciso predizer os y sem treinar o modelo. Então veja que esses y preditos aqui, eles não vão dizer muita coisa. Vai ser meio aleatório. Eu vou gerar os gráficos agora para vocês verem. Só digitando plot, abre parênteses, fecha parênteses, ele vai plotar todas as figuras. Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês aí. Deixa eu baixar um pouco. Ele vai apresentar, então, 36 figuras aqui. Ó. A primeira é o 0, o valor verdadeiro é 0. E o predito foi 8, como esperado, é óbvio, como ele não foi treinado ainda, então ele não sabe exatamente o que significa esse objeto aqui. Então, o valor verdadeiro aqui dessa figura é o 4. Eu já consigo identificar que é o 4 só olhando. E esse aqui é um 2, por exemplo, essa última, pode ver que o 2 não é muito fácil de identificar. Esse aqui é um 7. Então, eu mesmo aqui já não saberia dizer se esse aqui é um 7, se é um 1. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou treinar o modelo para ver se ele melhora essa predição dele. Tá? Porque aqui ele não acertou nenhuma, certo? Então, agora treinando o modelo, você vai usar essa função aqui. Eu vou armazenar todo o conteúdo nessa variável chamada history. Eu vou usar 20 épocas e eu vou usar um batch size de 256. E eu vou separar o conjunto 20% teste, 80% treino, 20% teste. Tá? Eu quero dar uma olhada para saber o que vai sair e eu quero usar a GPU. Mas eu acho que eu estou tendo um problema aqui no meu computador que talvez eu não esteja usando a GPU corretamente. Depois eu vou paralelizar isso, tá? Porque esse batch size de 256 eu poderia fazer em paralelo, mas eu não vou fazer aqui porque eu ainda não otimizei esse código. Tudo isso aqui é otimizável, você pode tentar otimizar da forma que você achar conveniente. Então agora ele vai demorar um pouquinho e vai fazer uns gráficos aqui. Então notem só, ele vai dar uns warnings porque ele acha que está indo mais lento do que deveria estar, né? Pelo menos eu acho que é isso. Depois eu tenho que dar uma olhada nesses warnings para ver o que eu posso fazer. Então ele está testando agora para cada época, ele está dando o valor da acurácia. Está aumentando a acurácia dele. Olha que interessante. São 20 épocas aqui, ele vai rodar todas as 20 épocas. Esse aqui é a perda. A perda vem caindo exponencialmente. A acurácia vem aumentando, vai chegar a um limite, ele já está em 98%, acima de 98%. Abaixou um pouco para 97%, e o de cima continua 98%, aumentou de novo, e ele vai fazer aqui as 20 épocas. Tá? Espera mais um pouquinho, ele já termina. Uma vez que ele treina esses parâmetros, eu vou conseguir utilizar esses parâmetros treinados para predizer novamente. Vou usar a função predict, o modelo. Agora o modelo já carregado, de alguma forma ele carrega essa estimação nos parâmetros do modelo. O resultado vai para o parâmetro. O x-test é exatamente aquele conjunto de dados que eu ainda não utilizei para treinar.
e eu vou utilizar para testar. Então, os parâmetros não foram treinados usando esse conjunto de dados. Tá? Então, já rodou. Então, agora eu vou... A acurácia dele aqui foi de 99%, o que está ótimo. Mas isso é nos dados treinados. Então, agora vamos dar uma olhadinha nos dados de teste. Aqui ele já rodou. E eu vou dar uma olhadinha na acurácia dele, usando essa função. Tá? Vamos ver agora, acho que vai dar 98,95%. Então, 98,95%. Agora, quando eu fizer o plot, ele vai aparecer as figuras utilizando esse preditor com os parâmetros já treinados, ou seja, com os parâmetros já estimados. Tá? Então, eu espero que agora o plot saia com os valores muito próximos dos verdadeiros. Olha que interessante. Então, vamos ver se vocês estão vendo bem aí. Esse aqui é o número 1, o valor verdadeiro é 1 e o predito pelo modelo atualizado é 1. Então aqui, ó, todos eles ele acertou praticamente. Deixa eu ver se tem algum que ele errou. 800, 54, 00, 1. Então acho que ele acertou todos, né? Tem algum erro aqui? Acho que não tem. Ele acertou todos. Vamos ver mais um, ele vai gerar aleatoriamente outro conjunto de dados. Tá? Então, 9900, está acertando todos aqui. Aqui, ó, aqui ele errou. Tá? Ele disse que deveria ser 9, mas o verdadeiro é 7, e eu fico confuso olhando para cá. Então, não tenho certeza se é um 1, se é um 7 ou se é um 4, um 9. Está confuso aqui, certo? Deixa eu ver se ele erra mais algum. Em alguns momentos eu percebi que ele erra para dígitos para figuras aqui, caligráficas, que um ser humano provavelmente não erraria. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. Então, veja só, ele errou só um, né? Então, ele tem um poder preditivo bom. Ele tem uma acurácia muito boa. Olha só. Então, de novo, ele não... Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Acho que não tem, né? O que eu vou fazer agora? Essa mesma função plot, ela serve para você olhar apenas os erros. Então, se eu colocar erro igual a true, ele vai plotar necessariamente apenas os casos em que o seu modelo não conseguiu detectar. Então, olha que interessante. Agora eu consigo ver todos os erros dele. E note que o erro é bem pequenininho, né? 1, alguma coisa. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui é 4 e ele disse que era 8. Então, eu não consigo... Talvez ele pensou que aqui... essas curvas aqui, talvez ele tenha detectado como se fosse um 8. Ele disse que esse aqui é um 2, não sei porquê. Não consigo explicar por que ele disse que é um 8. Esse aqui é um 5, até consigo entender que é um 5. Ó, tem uma perninha. Essa perninha aqui, se você remover essa perninha, você pode pensar que é um 5. Né? De novo, esse aqui é um 5, ele disse que é um 3. É um 9, mas esse 9 também é um apagado, ele disse que é um 7. Acho que está ok, né? Esse 4 aqui é um 4 que parece também um 9, meio triangular. Esse aqui é um 4, ele diz que é um 9. Aqui eu acho que a gente não erraria. Eu não diria que esse aqui é um 9, a menos que está meio apagado aqui. Né? Esse aqui é um 0, ele diz que é um 2. E assim por diante. Então você consegue entender também qual é o erro dele. Né? Esse aqui é um 6, olha só que esquisito. Né? Parece um 0 e ele diz que é um 4. É um 4 esse aqui. E ele diz que é um 7. Tudo bem, né? É um 7. Eu consigo entender que tem uma haste aqui que lembra o 7, né? Esse aqui é um 8, mas ele diz que é um 6, que talvez faça sentido porque a parte de cima não está conectada, e assim por diante. Então, pessoal, era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês. Se vocês quiserem, vocês conseguem reproduzir esse código aí parando o vídeo. Vou dar mais uma passada para vocês darem uma olhada. Tá? Então, vocês vão rodar a biblioteca Keras, vocês vão rodar o dado MNIST, vão pegar os dados treino e os dados teste, vocês vão normalizar os dados, definir os parâmetros. Então, os parâmetros que eu defini foram esses, mas vocês podem usar outros parâmetros, provavelmente você vai obter resultados um pouquinho piores se você modificar isso aqui, ou um pouquinho melhores. Tudo vai depender de como você define esses parâmetros. Aqui você pode tentar modificar algumas coisas também nesse modelo, tá? Mas eu acho que esse modelo inicial já pode ser usado para brincar um pouquinho no R, tá? Porque as pessoas fazem muito no Python, acho que não tem nenhum exemplo assim no R que eu tenha achado na internet que funcionasse no meu computador, tá? Por incrível que pareça, quem resolveu esse problema foi o ChatGPT
com algumas modificações, tá? Porque ele me passou um código que não funcionava perfeitamente. Então eu tive que ir mudando em alguns pontos. E esse código aqui que eu estou usando, ele realmente funciona. Então a função plot que vai fazer os gráficos para você ter uma ideia de como são os valores preditos e os valores verdadeiros. Se você quiser o erro aqui, é só mudar o erro para true. Tá? No padrão é falso, então se você não colocar nada aqui, apenas abrir e fechar a função, ele vai plotar considerando o erro igual a false. Tá? Ou seja, ele vai considerar uma amostra do conjunto teste. Tá? Se for true, o que ele vai pegar? Ele vai pegar somente os que erram. Tá? Eu vou pegar o y predito que difere do y teste. E aí eu vou selecionar uma amostra disso. Vocês podem otimizar isso aí, eu estou tentando paralelizar agora, eu ainda não fiz isso, mas eu vou usar a função um split aqui, tá? Depois eu vou ver direitinho como eu faço. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, por favor me escrevam aí nos comentários, tá? Um abraço a todos e até a próxima.